A gente vai falar agora sobre 4 frases que nos inspiraram e mudaram a nossa vida e a gente vai compartilhar com você logo após a vinheta, não é, Ale? Ó, estamos aqui, ó. Salve, transformadores! Estamos aqui compartilhando com vocês conteúdos muito legais e já peço para você compartilhar aqui no canal, se inscreva, dá um like, marque seu amigo para que a gente consiga levar esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. Ale, tem uma frase que eu quero saber se você vai curti-la e me marcou muito, que é: sucesso sem felicidade é fracasso. E essa frase é do Tony Robbins. Olha o peso da pessoa que fez essa frase, hein? Ele é grande, né? Ele é bem grande. Inclusive, Luiz, eu vou te mandar a minha foto com ele para você ver o tamanho dele perto de mim. Ele é muito grande. Eu não acredito em felicidade nem em sucesso como conceitos absolutos. Eu acho que existem momentos de felicidade, existem momentos de conquista e de sucesso. E eu acho que o segredo tá a gente conseguir equilibrar isso na nossa vida. Mas quando a gente coloca um, né, junto com o outro, o sucesso e a felicidade, essa é a mesma coisa. O que adianta juntar dinheiro se a gente não gastar, né? Assim, aquilo tem que te trazer um... E não tô falando pra vocês saírem por aí gastando dinheiro, não. É só um exemplinho aqui, tá? Mas se a gente não... Se o que a gente conquista, a gente não pode dividir, a gente não pode compartilhar, a gente não pode usufruir, nós conquistamos pra quê, né? Teve trabalho pra quê? Então, acho que é um pouco isso. Mas acho que entra também a questão do que é o sucesso para cada pessoa e isso é muito relativo. O que é sucesso para você? A gente já estava discutindo isso nos bastidores, ele sabe. Para mim, sucesso, né? Não é nem sucesso, para mim, riqueza, que a gente estava falando, Sim, né? Riqueza. Riqueza, para mim, ser rico, né? Não me permite fazer tudo aquilo que eu quero, mas me permite não fazer aquilo que eu não quero, porque tem tanta coisa chata que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, né? E se a gente puder fazer menos disso, melhor. Verdade. E para você, Nando? Para mim, sucesso é uma sucessão de sucessores bem-sucedidos. Uau! Isso virou quase trava-língua. É, um trava-língua. Sucesso é uma sucessão de sucessores bem-sucedidos. Eu acho que isso é você empoderar pessoas e criar novas lideranças. Bom, agora eu vou entrar com a minha frase. Vamos lá. E é uma frase do Nelson Mandela, que eu gosto muito, que eu tenho usado ultimamente para fechar as minhas palestras no Mindset de Startup, que é: eu não perco nunca. Ou eu venço, ou eu aprendo. E eu acho que isso é uma questão de resiliência, né? Se a gente analisar a história do Mandela e de todas as lutas e o quanto ele foi resiliente, lutou por aquilo que ele acreditava, né? Eu trago isso um pouco porque eu já brincava antes de conhecer essa frase que eu não erro nunca, eu às vezes só demoro um pouco mais para acertar. Mas eu acho que vem de uma questão que é a não estigmatização do erro, né? Porque aqui na nossa cultura a gente vê erro como fracasso. A gente estava falando de sucesso, agora vamos falar do inverso, né? Como é que você trata, né? O que é o erro para você? Como é que você trata o erro e, às vezes, as nossas pequenas derrotas no dia a dia? Antigamente eu tinha uma dificuldade muito grande para lidar com o erro, né? Eu acho que na cultura ao qual nós fomos criados, a gente encara o erro como um fracasso. Depois de muito aprendizado e de muito estudo, hoje eu percebo que o fracasso nada mais é do que você alcançar menos do que aquilo que você gerou uma expectativa. Então a expectativa quem que gerou? Foi você. Então, o fracasso, quem que gerou? Não foi um fracasso, foi um alcance menor do que aquilo que você estava esperando. Então, nada mais é do que um aprendizado para você entender o que você pode melhorar daquela performance que você teve para ter melhores resultados. Você sabe que para mim vem muito a imagem das crianças, né? Não dá pra gente aprender a andar se a gente não aprender a cair, né? E eu acho que e o equilíbrio vem disso, né? De saber quando você cai, de saber quando você, né, tá no limite, na borda,
Então, eu gosto muito dessa imagem da criança aprendendo a andar, porque eu acho que o erro faz parte, sim, do processo de aprendizagem e a gente precisa... eu, às vezes, acho que assim, não é porque a gente encontrou uma resposta certa que a gente encontrou a melhor resposta. Né? Então, acho que ampliar, né, o escopo, sair da zona de conforto, se arriscar, se ousar um pouco mais, acho que é fundamental. Exatamente. E aí, a terceira frase é uma frase que eu particularmente cito ela, que é: se está difícil, está errado. Eu uso muito essa frase dentro das palestras para o mundo de empreendedorismo, justamente porque há uma certa linearidade quando a gente fala entre ser persistente e dar murro em ponta de faca. Quando você é persistente, significa que você... Aliás, quero saber o que você pensa antes de eu traçar essa linha de raciocínio entre ser persistente e dar murro em ponta de faca. Você também concorda que quando está difícil está errado? Olha, eu acho que tem o limite disso, né? Eu acho que às vezes as provações elas existem para saber se a gente quer mesmo alguma coisa. Mas assim, quando de um obstáculo vira uma sucessão, não, quando de um obstáculo vira uma sucessão de obstáculos, é porque tem realmente alguma coisa errada. Eu gosto muito, Nando, dessa questão da sincronicidade, né? Que é você estar, né, na mesma, sintonizado na energia do universo e as coisas vão colaborando e tem coisas que você acha que vão ser difíceis e de repente são extremamente fáceis porque existe. Mas eu acho também que quando coisa não vai, é porque não tem que ir. Exatamente. E eu comento isso só para a gente fechar e vocês entenderem o motivo pelo qual eu falo essa frase, que a diferença, na minha opinião, entre dar murro em ponta de faca e ser persistente, que quando você persiste, você tem uma meta, você tem um objetivo e você cria estratégias diferentes para chegar naquele objetivo. E quando você está murro em ponta de faca, significa que muitas vezes você vai ficar tentando várias vezes chegar naquele objetivo, mas muitas vezes você está tão cego que você fica tentando persistir, você acredita que você está persistindo e você fica errando, caindo, errando, caindo, errando, caindo, errando e caindo, e todo mundo à sua volta percebe isso, exceto você. E eu digo isso com propriedade porque eu sou taurino, né? Geralmente todo mundo diz que taurino é cabeça dura, né? Eu vou resumir o seu pensamento que me veio aqui. Ser comprometido é completamente diferente de ser teimoso. Exatamente, fechou muito bem isso. E aí, por isso, eu criei esta frase: se está difícil, está errado. Bom, já que você falou uma de sua autoria, né, vou falar uma frase de minha autoria também, que eu gosto muito, que é: minha ousadia me define. O que eu tento trazer com essa mensagem, Nando? É que é a gente que põe limite pra gente mesmo, né? Se a gente não vai lá, não tenta fazer, não se arrisca, as coisas não vão acontecer. E a gente acaba sendo definido pelo quanto a gente está disposto, né, a se expor, a usar. O que você acha, Nando? Eu percebo que, exatamente, eu ainda acrescentaria, não só para você ter ousadia, você precisa ter coragem, né? E isso hoje é fundamental para tudo no mundo do brasileiro, no mundo do empreendedorismo, no cotidiano geral. Então eu concordo contigo que literalmente a ousadia é aonde você vai se permitir chegar. E agora a gente quer saber, Nando, qual que é a sua frase, né? Porque a gente falou dois pensadores super legais, duas referências, o Tony Robbins e o Nelson Mandela, e uma frase do Nando Gaspar e uma frase da Leandrade. Qual que é a sua frase? Seja de sua autoria, seja alguma frase que você admira, conta pra gente, ó, coloca aqui nos comentários. A gente quer saber e compartilha aqui que isso vai nos inspirar a trazer muitos novos conteúdos, porque empreender transforma. Bora lá!